Pessoal, vamos prosseguir nessas aulas e eu quero abordar agora o assunto de uma disciplina espiritual chamada jejum. Antes de qualquer coisa, é preciso saber que ninguém é obrigado a jejuar. Ninguém é obrigado a jejuar. Entende? Em Marcos, capítulo 2, versículo 18, vai dizer o seguinte: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Essa é a pergunta da forma correta. Respondeu-lhe Jesus: Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Jesus estava falando dele mesmo. E nesse tempo jejuarão. O que eu posso dizer é que Deus espera que a gente jejue. Está nítido por esse texto que Jesus espera que eu jejue. Mas Jesus estava explicando, ensinando para os seus discípulos que o jejum não deveria ser mais um ato de obrigação, um ato de obrigação religiosa, algo pesado. Não. O jejum deveria ser como consequência de um desejo, de um anseio por ouvir com nitidez ou mais nitidez a voz do noivo. Como assim? Quando Jesus uma vez presente, ele diz: Olha, eu presente, não há necessidade de jejuar, mas vai ser chegado a hora, ou vai chegar um tempo, em que eu não vou estar presente. Nesse tempo vocês vão jejuar. Quando eu penso nesse texto, eu penso na seguinte ideia: com Jesus presente, a voz está clara, a voz está nítida, está tudo muito claro. Quando ele não mais estiver fisicamente presente e eu desejar uma maior nitidez e clareza da voz dele, tanto quanto era claro quando ele estava fisicamente ali presente, se eu quero essa clareza na voz do Senhor, uma clareza maior, algo mais profundo, eu posso dizer que o jejum, ele, por ter a função de mortificação da carne, colabora e muito para que a gente ouça a voz de Deus com nitidez. Digamos assim que a voz da carne, ela cessa, e aí a voz de Deus, ela se torna mais clara. Lógico que isso é uma renúncia. É algo que pode ser começar aos poucos. 12 horas, 24. Se você tem uma questão de saúde, verifique o quanto você pode, dentro daquele contexto de saúde, mas começar. Porque dependendo do contexto que você está de saúde, você não pode fazer por muito tempo, por enquanto, até que você seja curado, curada. Mas use o tempo dentro do seu contexto possível, já que você tem uma limitação. Caso não tenha esse contexto,
Você pode fazer livremente. Fazer disso uma disciplina espiritual. Algo, por exemplo, semanal, eu não sei, mas esquematiza algo que isso já é até uma tarefa. O desafio é, nessa semana ainda, faça um jejum. Nessa semana ainda faça um jejum. Porque o jejum ele vai colaborar para que haja a mortificação da carne. E quem controla esse contexto da carne, dos desejos, é a alma. As vozes da alma que não estão em correspondência com a voz de Deus, que não está alinhado com Deus, vão se calando. E quando no jejum você vai lendo a palavra enquanto está em jejum, vai meditando na palavra enquanto está em jejum, vai orando enquanto está em jejum, vai estudando enquanto está em jejum, vai praticando todas essas disciplinas que já foram faladas, o que acontece é que você vai entrando num ambiente de profunda revelação. E muitas das vezes o interessante é que não é durante o jejum que você tem alguns insights para a sua vida espiritual e para novas direções que você precisa seguir. É depois que cessa, quando você termina. Eu normalmente inicio o jejum ao Senhor, oro ao Senhor antes de iniciar o jejum, depois eu entrego ao Senhor também com uma oração. Entrego o jejum ao Senhor. Então eu te entrego esse jejum, termino agora. E você fala com o Senhor da maneira que você entende no momento. Então, jejum, eu posso dizer que é um acelerador, né? Como, não sei, um plug, algo que é um acelerador das revelações. Mas exige essa renúncia, exige essa ousadia. A nossa alma, ela vai querer negociar, o nosso corpo vai gritar. Vai parecer muitas das vezes que vai passar mal. Eu já vivi isso diversas vezes e não passa mal. Como eu disse, observe seu contexto específico. Mas o que eu quero dizer é que um ser humano que está saudável, ele vai viver essas impressões do mesmo jeito. E a alma vai querer enganar, o corpo vai querer enganar. Mas passado um tempo, nada acontece. Porque o corpo vai querer gritar para que você não entre nesse processo também. É um processo de morte, mas fundamental para ser gerado vida de Deus em nós. Então, essa é a tarefa já foi dada. Desafio, nessa semana ainda, faça um jejum. Faça um jejum, volte, porque isso vai contribuir para que você tenha clareza da voz do noivo, como eu disse. O noivo presente, Jesus disse, não precisa. Mas quando eu for retirado do meio de vocês, aí jejuem. Aí jejuem. Nesse tempo vai ser oportuno vocês jejuarem, porque vocês vão ter clareza da voz tanto quanto vocês tinham clareza quando estavam do meu lado, quando estavam próximo de mim. Em nome de Jesus, declaro o sobrenatural sobre a sua vida, por meio do jejum, por meio da oração, por meio da meditação, por meio do estudo da palavra. Em nome de Jesus.